From our archives, the Billy Graham Classics. Agora eu quero que você vire comigo para o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. O 12º capítulo do Evangelho de Mateus. Versículo 38, começamos. Alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo, Mestre, veríamos um sinal de ti. Mas ele respondeu e disse-lhes, uma geração má e adúltera busca um sinal, e não haverá nenhum sinal dado a ele, mas o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas tinha 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites. No coração da terra, os homens de Nínive devem subir em julgamento com esta geração, e deve condená-lo, porque se arrependeram da pregação de Jonas. E eis que um maior que Jonas está aqui. Nesta passagem, que se refere ao livro de Jonas, apenas 4 capítulos desse livro. É um dos livros mais controversos da Bíblia, mas também é um dos mais emocionantes livros interessantes da Bíblia. E você lê de uma ponta a outra, e está cheio de emoção, mas também está cheio do Evangelho. Ele estava ansioso pelo Evangelho. Para quando Cristo viria e morreria na cruz, e passar 3 dias e 3 noites no túmulo, e ser ressuscitado dos mortos. Estávamos na Flórida logo depois de Andrew entrou, fomos para South Dade. Conduzimos um serviço, foi chamado de Serviço de Esperança para as pessoas lá. Jesse Jackson estava lá. Ele veio e sentou-se na plataforma e fez uma oração. O governador do estado nos convidou e vimos uma devastação, como nunca vimos em lugar nenhum. Eu não acho que Hiroshima ou Nagasaki, no Japão, sofreu nada pior do que o que você vê hoje. No sul da Flórida, mas parece que tantas tempestades e furacões estão chegando este ano e outros estão sendo formados em outros lugares. Então lemos sobre Guam. E então a tempestade que atingiu a França e a Grã-Bretanha apenas 3 ou 4 dias atrás, e causou tanta devastação no sul da França. E aqui esses fariseus e saduceus e líderes religiosos estão ouvindo Jesus e eles pedem um sinal. Eles disseram, Senhor, nos dê um sinal. Que tipo de sinal você vai nos dar? Para mostrar que você é realmente o Filho de Deus? Você faz esses milagres, mas nos dá um sinal real? E Jesus disse, vocês são uma geração má e adúltera. E vocês estão procurando um sinal, querem um grande show para provar que sou o Filho de Deus. Mas o único sinal que você vai conseguir, você vai começar a ler o livro de Jonas. Fizemos um filme na Austrália uma vez, chamado A Sombra do Bumerangue. E havia um lindo jovem que era a estrela daquela foto. E depois que saímos, ela foi nadar com o namorado em uma das praias. E ela estava em cerca de 3 ou 4 pés de água, apenas esperando. E um tubarão veio e tirou sua perna. E antes que eles pudessem ajudá-la, ela tinha morrido. Agora isso foi chamado de história de peixe. Mas é mais do que isso. É uma história verdadeira. É a história que o próprio Jesus se refere. Ele atestou isso. Existem 300 tipos diferentes de tubarões sozinhos, mas a Bíblia não diz que Jonas foi engolido por uma baleia. Diz que ele foi salvo, não destruído por um peixe grande. E eu acredito, pois a Bíblia disse, e Jesus o autenticou. Com todas as coisas que estão acontecendo no mundo biológico hoje, as pessoas têm menos dificuldade em acreditar nos fatos dessa história do que eles fizeram 50 anos atrás. Deus veio a Jonas. Ele morava na parte norte de Israel.
E a Escritura diz no primeiro versículo de Jonas: agora a palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, mas Jonas não gostou do que recebeu. Deus disse que eu quero que você vá para Nínive, aquela grande cidade perversa, a capital do império mais poderoso do mundo, e eu quero que você vá e pregue arrependimento, e diga: se eles não se arrependerem, eu vou destruí-los. E Jonas não gostou disso, não gostou dos ninivitas, porque os ninivitas viriam com exércitos, e eles eram muito cruéis. A história nos diz que eles estavam entre os mais brutais de toda a história. E a maneira como tratavam os prisioneiros era algo você dificilmente repetiria daqui. Foi tão horrível. E Jonas não gostou deles. Na verdade, ele os odiava. E ele disse: eu não vou, Senhor. Então ele desceu para Jope, comprou uma passagem e pegou um navio para Tarsis, que fica do outro lado da Espanha. E enquanto ele estava naquele navio, uma tempestade surgiu. E os marinheiros ficaram assustados. Eles pensaram que iam perecer. Disseram que há algo errado. Eles começaram a orar aos seus vários deuses. E o capitão foi no porão do navio e viu Jonas dormindo. E o capitão percebeu que algo estava errado, porque ele ouviu que Jonas estava fugindo de Deus. E o capitão o acordou. E os marinheiros eventualmente lançaram sortes. Eles decidiram junto com Jonas. Ele admitiu que era ele quem estava errado. Disseram: o que faremos com você? Ele disse: me jogue para fora e quando eu sair, o mar se acalmará. O salmista disse: devo sair do teu espírito ou devo fugir da tua presença? Jonas não conseguia fugir de Deus. O diabo sempre terá um navio pronto quando uma pessoa quer navegar para longe de Deus. Jonas pensou que tinha pago a passagem. E o capitão do navio também pensou o mesmo, mas estavam enganados. A tarifa mais cara que alguém paga é navegar para longe de Deus. Então você realmente paga um preço. O salário do pecado é a morte. A história de Aaron Burr, que estava em Princeton. Ele foi a uma reunião evangelística e ficou sob culpa de pecado por 2 semanas. E foi sob as estrelas e disse: Deus, eu não suporto essa culpa que tem sobre mim do meu pecado. Se me deixar em paz, eu nunca vou te incomodar novamente. E a partir desse momento, nos disseram que sua alma estava morta. Ele tentou encontrar algo no final de sua vida, mas era tarde demais. Esses marinheiros lançaram sua sorte e caiu sobre Jonas. Jonas muda de ideia. E Deus preparou um peixe grande. 3 dias e 3 noites. Ele teve tempo para pensar. Que agonia terrível deve ter sentido. Existem 2 maneiras de cumprir o julgamento: resistir e ir mais fundo no pecado, ou voltar para Deus. Pedro, caminhando sobre a água, começou a olhar em volta. Tirou os olhos de Jesus. Disse: Senhor, me salve. A Bíblia ensina que estamos mortos em ofensas e pecados. E diz que você é um corpo, mas dentro dele está seu espírito, sua alma, é parte de você, a qual pode ter comunhão com Deus. E isso está morto? Só pode ser vivificado pelo Espírito Santo. Quando você vem e se arrepende de seus pecados e recebe Cristo como Senhor e Salvador, Deus fornece todos os meios para escapar. Mas você está amarrado de mãos e pés por seus próprios pecados. O Espírito deve vir e cortar suas amarras, e então você vai para a liberdade. Porque veja, essa história nos conta a história da cruz. Que Jesus Cristo morreu na cruz. Que Ele foi enterrado. Que Ele ressuscitou, que está vivo esta noite. Ele está disposto a entrar em seu coração e mudar a direção da sua vida e te dar paz e uma alegria que você nunca conheceu antes. No Evangelho de Jonas,
o Senhor falou ao peixe que vomitou Jonas sobre a terra seca. E a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez. Aqui Deus o deu outra chance. Deus disse: vá para Nínive. Então Jonas se levantou e foi para Nínive, de acordo com a palavra do Senhor. Ele chorou e começou a falar em Nínive. Ele disse: Deus vai poupá-los por mais 40 dias, mas arrependam-se. O julgamento está chegando. Era Deus falando através de seu mensageiro. Agora Jonas não queria fazer isso. Ele não estava com vontade de fazer isso, mas estava entregando a mensagem do Senhor. E a mensagem de Jonas não fez promessa de misericórdia. Foi uma mensagem de arrependimento. O povo de Nínive acreditou em sua mensagem. E a Bíblia diz que o maior avivamento, a maior campanha evangelística na história do mundo, ocorreu em Nínive. Era uma cidade provavelmente de 600 mil pessoas, de acordo com comentários que lemos. E toda a cidade do rei se arrependeu. O rei tirou suas vestes, desceu de seu trono e desceu na poeira na rua. Em saco de cinza se arrependeu de seus pecados e Deus teve misericórdia não apenas do rei, mas todas as pessoas e todos foram salvos. O rei imediatamente proclamou um jejum. E as pessoas não comeram, não beberam, jejuaram e oraram. Houve uma grande renovação espiritual em Nínive. Os homens de Nínive, disse Jesus, devem subir no julgamento com esta geração e deve condená-la, porque se arrependeram na pregação de Jonas. Mas um maior que Jonas está aqui. Se eles se arrependeram na pregação de Jonas, quantos mais deveriam se arrepender quando ouvem o Evangelho de Cristo? Deus está nos avisando agora, através da propagação da AIDS, de furacões, terremotos e violência, e todos os tipos de problemas que estão afetando o mundo inteiro. Nossos problemas econômicos, todas essas coisas Deus está usando para falar conosco. E se não nos arrependermos e nos virarmos para Ele, julgamento virá. Em Gênesis 6, falando da época de Noé, a Escritura diz: meu espírito não sempre lutará com o homem. Seus dias serão 120 anos. Deus disse que vai te dar 120 anos para se arrepender. Se vocês não se arrependerem, todos serão destruídos. Então, quando Noé estava pronto para entrar na arca, Deus disse: vou dar mais 7 dias. E então é isso. A graça de Deus é maior do que nossos pecados. Não de ouvir, mas de falar. Quantos pregadores você ouviu? Quantas televisões cristãs? Programas de rádio você ouviu? Quantos cultos você já foi? E quantas Bíblias tem em sua casa? Nenhum de nós teve um único aviso ou um único serviço. E toda a cidade se voltou para Deus. Agora Jonas não estava nada feliz com isso. Ele não queria ver o povo de Nínive salvo. Jonas foi muito fraco. Não necessariamente um homem fraco, mas um momento fraco não prova que é um homem fraco. Muitos de nós temos nossos momentos fracos. Muitos de nós fizemos algo que não deveríamos em um momento fraco, mas se você se arrepender imediatamente e dizer: ó Senhor, perdão, por favor, me ajude a não fazer isso de novo, Ele vai te perdoar.
Então Jonas saiu para o leste da cidade e decidiu fazer acampamento e descansar lá e só olhar para a cidade, lá de cima nas montanhas. Ele queria ver o que aconteceu com as pessoas, queria ver se esse avivamento durou. Ele queria ver se essa campanha evangelística durou. Ele não acreditava que teria, porque ele não tinha nenhuma confiança no povo de Nínive. Não tinha confiança nem mesmo que Deus poderia fazer isso. Mas Deus preparou uma planta para crescer sobre ele, para protegê-lo do vento e do sol escaldante. E Jonas ficou tão apegado a essa planta que quase se apaixonou por ela. Ele amava aquela planta que o protegeu. E Deus disse: se você amou a erva sobre o qual você não gastou tempo nem trabalho, como é que você não entende meu amor por Nínive, que plantei e a qual dei anos de atenção e sobre o qual eu concedi os trabalhos do amor eterno? Este é o fundamento da graça de Deus para conosco. Ele fez você nascer. Ele colocou tempo e esforço em sua família. Como Buck nos disse há alguns minutos, ele derramou seu amor e a Escritura diz: Deus elogia seu amor por nós, enquanto ainda somos pecadores. Cristo morreu por nós. As coisas que tiramos do livro de Jonas, Deus se preocupa com você. Deus é poderoso e pode usar as forças da natureza para acordá-lo e para trazê-lo para o reino. Quando li a história de Jonas e as histórias de milhares como ele, eu disse: que Deus que me daria outra chance? E para alguns de vocês, Ele está dando outra chance esta noite para dar seu coração e vida a Cristo, para ter certeza de que se você morresse, você iria para o céu.